Mas você estava dizendo? Sim, então, que a obstetrícia, ela é uma ciência que ela foi se desenvolvendo muito por base de achismo e muito centrada na figura médica. A gente começou essa conversa falando que doula é uma figura que está lá desde os primórdios, quando o parto acontecia em casa. É. Quando esse parto vai para o ambiente hospitalar, esse parto deixa de ser uma ciência, né, um conhecimento produzido por mulheres para mulheres e compartilhado por mulheres e passa a ser um conhecimento biomédico centrado, em que eu tenho a figura do médico como centro do processo. Protagonismo, né? E o protagonismo deixa de ser feminino e passa a ser do médico. E eu digo médico porque na época da medicina eram médicos homens, na verdade, né? Então ele deixa de ser das mulheres e passa a ser dos homens. E nesse processo, a gente tem várias tecnologias que são criadas a partir do achismo e da figura, para beneficiar a figura do médico. Por exemplo, uma mulher parir em forma litotômica, que é aquele parir deitada com as pernas para cima nas perneiras. Privilegia o médico. Para ele não se cansar, né? Para ele estar aqui para parar a bola do gol, né? Para assim, parar, tipo goleiro mesmo, para parar o gol. Mas não beneficia a mulher. A gente começou a história também conversando da posição da mulher. As melhores posições para parir são posições que favorecem a pelve, que favorecem que essa pelve se mova, que favorecem que essa pelve se abra. Aí a gente tem até bem pouco tempo, a gente ainda tem nos livros de obstetrícia falando, por exemplo, que a pelve da mulher ela não se mexe. Que a pelve da mulher é fixa. Pelve é o osso, né? Toda essa estrutura, né? Toda essa estrutura. Períneo, os ossos da bacia, a musculatura, tudo isso. E a gente sabe que é isso, né? A Como bacia... é que não mexe se a pessoa anda? Abre a perna, fecha. Pois é, como é que a não bacia, mexe? A mesma bacia, ela tem movimento. Como é que mexe você pode fazer rebola? cirurgia de... Você pode fazer cirurgia de bacia, você troca só um... É tipo um mecanismo assim, né? Isso, são alguns ossos com ligamentos, né, e cartilagem e que se mexe, que se abre. Claro. O próprio cóccix também, né? O cóccix, ele é um ossinho que ele vai para trás. E se você deita, você impede a movimentação, você impede. Uma contração deitada pra nunca mais. Porque tem que entrar deitada, né? Ou é sentada, né? E a melhor posição nas minhas contrações no parto do Natan era em pé, inclinada assim, meio pra frente, botando o peso da barriga, né? Entrei no hospital, tinha que entrar deitada, pelo amor de Deus. Só que aí justamente... a minha primeira briga com doula, quando chega no hospital, eu digo assim, não, ela vai a pé, ela consegue caminhar. Então, mas justamente, em qualquer situação, você já senta na cadeira de roda ou deita, porque eles querem evitar processo, na verdade, de você se machucar. Exatamente, eles querem evitar processo. Só que aí tá prejudicando a pessoa... Porque não tem uma história de uma mulher que teve uma contração e até vomitou porque estava deitada de... o médico quis que ela deitasse a barriga para cima e ela dizendo que estava melhor do outro jeito, né? Aí não, você vai ter o filho deitado... Não, aí se você pensa nisso, você tem várias formas de podar a mulher e fazer com que a mulher fique ali paciente, né? O próprio Michel Odan fala isso, né? Que a mulher, na era da industrialização, você industrializa o parto e esse parto industrializado faz com que a mulher deixe de ser protagonista para ser paciente. Então, a obstetrícia, ela foi se construindo a partir disso, de muitas tecnologias que foram criadas a partir de achismos e de beneficiar o médico e não a mulher. E não beneficiar o corpo da mulher. E não considerar esses saberes ancestrais, que são saberes de mulheres que pariram a vida inteira. E aí, quando você traz para isso, tudo vira uma desculpa para cesariana. Não, e o médico, ele quer adiantar o processo da vida dele, ele quer atender 5 por dia, né? É esteira Só que de você produção. não acha que já tá... Eu acho que uma pessoa se formar em obstetrícia é uma coisa, mas você ligar parto à medicina e hospital já não parece algo artificial? O ideal, Pedro, era que a gente tivesse modelo de assistência centrado na mulher, com ambientes como casas de parto e até mesmo parto domiciliar apoiado
pelo hospital e pelo SUS. A desculpa eu acho, é muito mais seguro você estar num lugar que tem todo o equipamento e todos os profissionais de sobra. As pesquisas dizem que se der um problema, parto, as pesquisas dizem que ter um parto nunca é 100% seguro. Uma coisa bem importante de se dizer. Todo parto, ele tem risco. Ele tem um parto de alto risco e tem um parto de risco habitual. Então, todo parto risco tem habitual risco. Não é risco. Mas a gente chama de risco habitual risco, porque corre o risco. Corre o risco, por exemplo, do bebê, o bebê da Cibele, que estava defletido, né? Tava com a cabecinha mal posicionada. E aí, precisou instrumentalizar esse parto. Mas você não sabia que ele ia defletir o pescoço. Você esperava que ele descesse. Chama prova do parto, né? Tem que... Só na hora que a gente vai saber. Não dá pra prever isso. Então, tem um risco habitual porque ele pode virar uma cesariana. O parto normal, ele pode precisar de uma cesariana. A Organização Mundial da Saúde diz que 15% das mulheres vão precisar de uma cirurgia cesariana. Então, 15 é muito ou é pouco? 15% é um número que eles têm, né, assim, em média, mas... Gente, no Brasil, a indústria de cesariana faz com que no parto, no sistema privado, chegue a quase 90%. É isso que eu estou dizendo, porque 15 é absurdo, é um número impossível diante da realidade. Quando você conta SUS, quando você contabiliza SUS, chega ali 60%, mais ou menos. Mas quando você contabiliza o sistema privado, você chega a quase 90%, Carol, 80 e poucos por e cento. é verdade, eu não sei mais, na legislação diz que não pode ter cesárea marcada hoje em dia. Porque assim, justamente, como tu falou, né? Aquele parto normal pode chegar na cesárea. Porque... antigamente, né, eu tinha a impressão de que os médicos, colocavam uma causa. É isso. É isso que acontece até hoje. Pra justificar a cesárea. É isso. É isso até hoje. Tipo assim, não é tipo, eu gosto, eu quero, eu prefiro porque eu não tenho dor. Ele não tem como colocar aquilo ali, ele tem que dar uma mentirazinha. É isso. Tu tá entendendo? É isso. Para justificar a dor? Para justificar a cesárea. Para justificar a cesariana, o médico ele tem que dar uma indicação médica. A cesariana é uma cirurgia. E essa cirurgia precisa de uma justificativa médica. Eu não posso ir para uma cirurgia só porque eu quero. Eu não posso dizer assim, agora você imagina... amanheci com vontade de fazer então uma cirurgia você imagina de rim. 90% no mínimo, ou média, dos partos tem uma justificativa médica? Pois é, não deveria. Não existe. Não isso existe. É um absurdo. É um absurdo. Óbvio, claro, que é uma corrupção. Porque senão Deus errou, né, gente? Exatamente. Como era que a galera Maria, né? Aí, como é que a gente toda a humanidade. Como é que a gente chegou até Porque aqui? se fosse uma questão assim, a humanidade evoluiu a ponto de todos os ambientes uterinos são impróprios para parto normal, ou 90%, então já não é nem uma justificativa, já estaria como direcionamento padrão da medicina mundial. Não tem como ter. E a gente tem países que alcançam, às vezes, menos do que os 15% de cesariana. Só que são países onde a assistência ela é prestada principalmente pelas enfermeiras obstétricas ou as figuras que se correspondem, né, de acordo com cada país. E que você tem isso. Tem países em que você pode optar por ter parto domiciliar, porque as pesquisas indicam que parto domiciliar é tão seguro quanto parto hospitalar, porque todo parto tem risco, só que você faz um parto domiciliar que a gente chama de parto domiciliar planejado. E o que é o parto domiciliar planejado? É eu entender a saúde daquela mulher, se aquela mulher tem critérios para ter um parto domiciliar, em que eu sei que a chance de uma transferência é muito pequena. O que é uma transferência? Então, eu estou aqui, me planejei para ter um parto domiciliar, tenho parteiras comigo, tenho enfermeiras comigo, tenho doula comigo, preparei a minha casa para receber esse bebê, mas no meio do processo aconteceu alguma coisa que me fez precisar ir para uma cesárea. Eu tenho que estar ali bem pertinho de um hospital para fazer essa transferência que a gente diz. Então, eu saio desse ambiente, vou para o ambiente hospitalar para poder continuar essa assistência dentro do hospital para uma cirurgia, por exemplo. Então, uma casa de parto poderia ser um anexo do hospital. Exatamente. E aí a gente mas tem com no Brasil... Lá no Rio tem, né?
A gente tem no Brasil algumas casas de parto. Maria Rio, Amélia, São Paulo. Porque assim, aí, a única coisa que eu estava pensando é, se a criança nasce com uma necessidade urgente de cirurgia para não morrer, ela tem que estar perto de um cirurgião. Se o bebê tem uma possível necessidade urgente de cirurgia para não morrer, esse bebê não é candidato para ter um parto domiciliar. Sim, mas você só descobre depois que teve o parto, entendeu? É isso que eu tô dizendo, nesses casos raros, né? Que a criança nasceu, deu um problema aqui, a gente vai precisar levar para cirurgia. Quando você faz um parto domiciliar planejado, você leva uma parafernália de coisas. As enfermeiras não vão sozinhas pro parto, assim, só com as minhas mãos felizes, porque a gente saiu desse ambiente domiciliar para ir para um ambiente hospitalar. E quando a gente fala de parto domiciliar planejado, a gente está falando da união dos dois mundos. A gente está falando de evidência científica, medicina baseada em evidência científica, a gente está falando de responsabilidade técnica. Então, as parteiras que vão, as enfermeiras obstétricas que vão, ou obstetrizes, elas têm responsabilidade técnica, e leva oxigênio, menina, uma parafernália, medicamento. Hambúrguer, você falou? Quebrar. Leva um hambúrguerzinho. Pode ser também. Imaginando. É muito importante essa parte, viu, Pedro? Eu sempre digo, gente, não me matem de fome nos partos, por favor, porque eu não tenho como organizar minha comida. E eu passo muitas horas na casa de vocês. Uhum. Então, pensem na comida da mulher e pensem na comida da doula. Isso é uma coisa muito importante. Fica a dica, viu? Mandou o recado. Não tem nem um cafezinho pra pessoa. Eu sempre acho importante falar, gente, não me matem de fome. Não, com certeza. E também você fica lá horas com a pessoa. Mas no hospital, quando interna, já começa o jejum. Não, se não tiver uma pessoa para lutar ali, na maioria dos casos, você já interna com jejum.